eu acho que certas coisas deitaram raízes no Brasil, como já mencionei. Acho que é muito difícil mudar os regimes. Eu acho que a grande discussão hoje no Brasil são três perguntas básicas que legítimas numa sociedade democrática e continuarão conosco e cada vez com mais intensidade. E que são mais ou menos independentes dessa discussão sobre estabilidade macroeconômica. Mas tem a ver com por que o Brasil cresce pouco, por que o Brasil é tão desigual em termos de distribuição de renda e riqueza, e por que é tão difícil fazer reformas no Brasil. São três questões que são Marcos Mendes vem chamando a atenção para isso há muito tempo, tem livros até sobre isso, mas são três perguntas que a sociedade brasileira se faz. Todos os brasileiros, acredito, sem exceção, gostariam que nós tivéssemos uma taxa de crescimento sustentado ao longo do tempo, não uma bolha de crescimento que não se sustenta, que é fácil gerar no curtíssimo prazo, a custos que podem ser significativos, e tem uma demanda que eu acho que é legítima da sociedade para um crescimento maior, quer dizer, mais geração de emprego, mais geração de renda e usar uma metáfora que se ouve com frequência aqui por parte do nosso presidente, fazer a roda gigante da economia girar na geração de emprego e renda. Isso é uma demanda legítima e faz parte do debate. E transcende de muito a discussão sobre estabilidade macroeconômica. Você, na tentativa de responder essas perguntas com políticas públicas, alguém tem que ter uma preocupação com o efeito que essas tentativas têm sobre comprometimento de uma previsibilidade e credibilidade da condução da política macroeconômica, que não é incompatível com a busca desses outros objetivos. Mas eu acho que são demandas legítimas. E eu faço uma diferença, você falou nos regimes, três níveis. Assim, pega um exemplo, um regime de metas de inflação. O regime decisão é política, é definido pelo governo de turno, pode decidir qual é o regime. O que se definiu no regime monetário, que a operacionalização, dado o regime, a operacionalização do regime deve ser delegada ao Banco Central, com a decisão. Alguém pode dizer, não, a operação eu quero que seja feita pelo Tesouro Nacional. Vai ter muita gente dizendo que não é o lugar apropriado para fazê-lo. E tem outra discussão que sempre teremos entre nós sobre o nível específico da taxa de juros. São essas discussões que se renovam a cada reunião do Copom e cada um tem a sua opinião. E aí tem voluntarismos de todo tipo, né, que acham que, sem levar em conta o efeito de longo prazo sobre expectativas quanto ao curso futuro dos preços, assim que mudanças abruptas nessa área podem ter. O mesmo vale para o regime cambial também. Dado o regime cambial, ele é operacionalizado pelo governo e tem a discussão que sempre teremos entre nós sobre qual é o nível apropriado da taxa de câmbio. Sempre terá gente que diz, não, devia estar mais desvalorizado ou mais valorizado. E no regime fiscal é que a discussão é mais ampla, porque ele engloba questões de decisões políticas sobre composição do gasto entre consumo e investimento público e a relação entre investimento privado e investimento público, entre o gasto do governo e gastos privados, e o Juliano colocou muito bem, a efetividade do gasto público. Eu gostaria que nós tivéssemos muito mais discussão que nós temos entre nós, era colocar de outra maneira. Uma política, em qualquer que seja a área, a política em qualquer área, ela tem que ser julgada pelos seus resultados, não pelas suas boas intenções, seus desejos, sua declaração de uma missão ou de uma meta aspiracional, já que a missão foi anunciada, a meta aspiracional foi definida, ergo, a política dará bons resultados. Isso exige um trabalho sério de avaliação do que deu certo, do que deu errado naquela área, exige avaliação de programas. De vez em quando eu vejo alguém mencionar assim, olha, vamos fazer uma revisão, vamos fazer avaliação de programas, vamos ver onde é que é possível transferir recursos para programas que são mais promissores do ponto de vista de seus resultados, do que o programa anterior, que não vinha dando os resultados necessários. Nós não temos, infelizmente, uma tradição no Brasil de fazer essa coisa que existe no resto do mundo, que é uma avaliação sistemática foi definida uma política, a ela foram alocados recursos, ela tinha determinados metas e objetivos, é saber, depois de algum tempo, aqueles recursos foram bem utilizados, eles deram os resultados esperados. Se não deram, não é possível reformular esse programa, ou substituí-lo por outro.
Isso deveria ser parte integrante de uma ação de governo, como uma ação regular, não uma ação esporádica, de repente, porque resolve-se fazer as coisas de uma maneira para outra.